Olá, queridos amigos e irmãos, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse é o 12º vídeo e hoje nós vamos falar sobre um alimento específico. Eu agora vou fazer certos vídeos, agora me focando em certos alimentos que Ellen White disse que não seriam bons para nós seres humanos. Na Bíblia nós não temos muitos alimentos específicos ali, mas a palavra de profecia, o espírito de profecia nos revela muitas coisas sobre certos alimentos específicos que não devemos comer, devemos nos abster. E hoje nós vamos começar com o queijo, exatamente, com o queijo, que muitos são até viciados nele, porque é um alimento extremamente viciante. Mas eu não vou falar sobre o aspecto científico, porque a gente pode pesquisar aí, tem muitos artigos científicos, muitos vídeos já na internet que falam sobre os malefícios do queijo. Eu vou me focar neste vídeo mais especificamente no espírito de profecia e o que Ellen White disse para nós. Mas antes de começarmos a falar sobre o queijo, o que Ellen White disse sobre ele, eu gostaria apenas de lembrar, meus amigos, que Ellen White falou muito mal do cigarro numa época, ali por volta de 1850, onde o cigarro era visto como até como algo que era um tratamento medicinal, era algo bom para a saúde. Os médicos recomendavam, e isso perdurou até a década de 50 do século seguinte, até 1950, ainda era visto como algo muito bom. Foi somente depois da década de 50 que a ciência moderna começou a realmente ver que era algo cancerígeno e que fazia muito mal. Mesmo assim, a mídia e os interesses econômicos fizeram com que o cigarro continuasse sendo vinculado como algo bom, mas já por interesses econômicos. E lá pelos anos 80 e 90 ainda os comerciais eram colocados ali como algo que os próprios esportistas usavam, como algo radical, como algo bom. Até os esportistas usavam, imagine. E lá, só para depois do ano 2000, é que o cigarro começou a ser vinculado como algo prejudicial, e hoje nós vemos aí vários artigos, as embalagens têm falando as doenças que ele causa e tudo mais, e não é mais recomendado. E hoje muitas pessoas estão parando de usar o cigarro, mas você vê que Ellen White, que não tinha instrução, que ela disse isso, escreveu isso quando tinha 24 anos de idade, e ela não concluiu os estudos devido ao acidente que aconteceu com ela. Ela não concluiu seus estudos e ela já falava mal do cigarro numa época que o cigarro era bem visto. Vocês imaginem, e quase 100 anos depois a ciência vem comprovar o quão maléfico é o cigarro, que ele causa câncer e várias outras doenças. E vocês vejam, 100 anos depois. Então a palavra de profecia nós devemos acreditar. Tudo que Ellen White disse se cumpriu, está se cumprindo. Então não devemos duvidar. Se ela disse isso há 100 anos atrás, uma pessoa que não tinha instrução, que não tinha estudo, foi revelação de Deus para ela. Só 100 anos depois a ciência vem e comprova, realmente Ellen White estava certa. Então vejam só. Ellen White, e o que ela escreveu é a palavra de profecia, é a própria palavra de Deus. Olha só o que ela escreveu em 1850. O efeito do uso do fumo, o que ocasiona ao corpo. O fumo é um veneno lento, perigoso, e seus efeitos são mais difíceis de erradicar do organismo do que a bebida. O uso do fumo é um hábito que afeta frequentemente o sistema nervoso de maneira mais poderosa que o do álcool. Ele prende a vítima em mais fortes cadeias de servidão do que o copo intoxicante. O hábito é mais difícil de vencer. O físico e a mente são, em muitos casos, mais completamente intoxicados com o uso do fumo
do que com as bebidas alcoólicas, porquanto é um veneno mais sutil. Então ela deixou vários escritos realmente falando sobre o fumo como algo maléfico, numa época completamente que era a favor do fumo para tratamentos. Mas irmãos, o que ela escreveu sobre o queijo? E o queijo nada mais é que leite, e ainda mais uma concentração muito maior. Então se a pessoa quer começar parando com esse malefício, que ela comece parando primeiro com o queijo, para depois parar com o leite. Porque o queijo tem uma quantidade de leite muito maior e muito mais concentrada. E como eu disse, muitos médicos já alertam contra os malefícios do leite. Ele é extremamente intoxicante, ele é viciante, o queijo, né, principalmente. E ele até retira o cálcio dos ossos. Embora ele tenha muito cálcio, não é absorvido por nós seres humanos, e sim retirado, porque ele acidifica o nosso corpo. São várias questões aí. É lógico que ainda existe toda uma polêmica, alguns falam que é bom, outros falam que é ruim. Mas, irmãos, como eu disse, o que Ellen White escreveu sobre isso? Também, lá pelos anos de 1850, 1880, vejam só o que ela disse. Isso aqui é de 1868. Queijo nunca deve ser introduzido no estômago. Tem uma outra citação de 1905. A manteiga é menos nociva quando comida no pão do que empregada na cozinha, mas, em regra, melhor é dispensá-la inteiramente. O queijo é ainda mais objetável. É totalmente impróprio como alimento. Muitas mães põem à mesa de maneira que se torna uma cilada para a família. Alimentos cárneos, manteiga, queijo, ricas pastelarias, alimentos temperados e condimentos são usados livremente por velhos e jovens. Esses artigos fazem sua obra em perturbar o estômago, excitando os nervos e enfraquecendo o intelecto. Os órgãos produtores de sangue não podem converter esses artigos em bom sangue. A gordura cozida com o alimento torna-o de difícil digestão. O efeito do queijo é deletério. Então, se o efeito do queijo é deletério, o que significa deletério? Deletério é aquilo que destrói, que corrompe, que é muito pernicioso à saúde, que corrompe ou torna imoral, insalubre. Ou seja, irmãos, o queijo, segundo o Espírito de Profecia, é algo que não devemos ingerir em hipótese alguma. Extremamente danoso para nós seres humanos. A ciência vem comprovando isso, mas o Espírito de Profecia já falava isso em 1860 e 1970. Foi quando Ellen White escreveu para nós sobre isso. Então, irmãos, vejam só também o que ela escreveu sobre o costume dela, o costume da Senhora White. Quanto ao queijo, estou agora inteiramente certa de que não o compramos nem o pusemos à mesa por anos. Nunca pensamos em fazer do queijo artigo de alimentação, muito menos em comprá-lo. Então, irmãos, aqui fica mais uma dica do canal, né? O queijo é extremamente danoso para nós seres humanos. Né? Retirem o queijo da sua alimentação e depois retirem o leite. Porque queijo é leite, é a mesma coisa. E aqui fica a mensagem que vem do Espírito de Profecia para cada um de nós, para buscarmos ter um corpo voltado para Deus, que é o templo do Espírito Santo. Devemos cuidar desse corpo que Deus nos deu, e que não é nosso, é dele, para servirmos a Deus da melhor maneira possível. No próximo vídeo vamos falar sobre outros alimentos específicos que Ellen White também condena, que é Deus condenando para nós esses alimentos porque nos faz mal. Que o inimigo coloca para nós e sabemos que é extremamente delicioso, gostoso para o nosso paladar, mas não é bom para o nosso físico, não é bom para a nossa mente e não é bom para o espiritual.
Então, irmãos, devemos tomar muito cuidado com os alimentos que comemos, buscar o conhecimento para honrarmos a Deus em tudo que fizermos, quer comais ou quer bebais ou façais qualquer outra coisa. Façamos para a honra e glória de nosso Deus. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém. Até a próxima.